Hoje eu tô aqui de novo e aproveitando essa onda de contornos, eu fiz um vídeo mais detalhado de algumas dicas que eu gosto de seguir e consigo pôr em prática contornos bem esfumados, bem suaves, que você vai conseguir arrasar no seu dia a dia ou para sua cliente ou modelo. Eu espero que vocês gostem. Se quiserem ver o vídeo completo dessa make, clica nesse link aqui. Um beijo! Eu gosto de aplicar primeiramente abaixo dos olhos, que é onde a gente precisa esconder mais algumas imperfeições. E essa camada que eu aplico abaixo dos olhos, eu vou descendo por todo o rosto. Ou seja, por todo o rosto é uma camada mais leve. E aqui na parte do esfumado, eu passo longe com a esponjinha para não correr o risco de estragar o meu esfumado de canto externo. Eu acho que essa camada leve de corretivo por toda a pele, ela ajuda principalmente na durabilidade da pele. Então, assim, eu acho que fica um pouco mais fácil também de espalhar e dura mais. E na boca, eu gosto também de fazer uma leve camada, porque também vai ajudar na durabilidade, na fixação do batom. E eu gosto também que seja aplicado com batidinhas arrastandinho assim, sabe? Porque se a gente arrasta, fica marcação. E as batidinhas já vão esfumando esse corretivo, deixando bem neutro. As batidinhas, elas devem ser leve, porém, a sua mão tem que estar firme. Você precisa depositar uniformemente esse corretivo por todo o rosto, porque senão você acaba deixando em alguns lugares mais produtos do que o outro. Isso você vai vendo com o tempo, né? Você vai pegando com a prática. Mas se você for com calma, olhando bem certinho, lugar por lugar, você consegue ver essa divisão, se vai ficando mais produto num lugar ou não. Então aplique bem contínuo, leve e firme. Assim como eu faço a limpeza na parte de baixo da sobrancelha, na parte de cima também é necessário, para poder dar essa melhor definição. Se acidentalmente você invadir a sobrancelha, os pelinhos com o corretivo, você pega um cotonetinho, faça a limpeza tirando o excesso do produto que invadiu e em seguida reaplique o produtinho à sombrinha da sobrancelha. Pessoal, os contornos estão muito em alta, porém não é todo o rosto que é necessário se fazer os contornos. Por exemplo, a Ana, ela tem um rosto oval, a gente pode considerar ele um rosto comum, um pouquinho misturado com quadrado, porque ela tem essa região bem proeminente. Porém, as medidas que nós usamos para saber se é necessário contorno ou não, é a seguinte. Nessa parte do zigomático, que é essa parte lateral, que ficou bem famoso por causa das Kardashians, a gente mede da seguinte forma. Eu meço a largura do nariz e conto 2 vezes para a lateral. Então, 1, 2. Se sobra muito espaço aqui para a região da orelha, significa que sim, essa região é muito larga e precisa ser um pouco aprofundada. No caso dela, sobrou bem pouquinho, mas como eu disse, o contorno está muito em alta, então a gente acaba fazendo para dar uma melhor angulosidade para o rosto. A parte da testa e do queixo, para saber se eu diminuo o queixo ou se eu diminuo a testa, é medida da seguinte forma. Eu meço dessa parte da sobrancelha até a ponta do nariz e subo uma vez. Sobrou testa, eu preciso fazer contorno. Não sobrou, está tudo ok. E a mesma coisa se aplica para o queixo. Pego a medida do nariz e venho para baixo. Sobrou queixo aqui para baixo? Não? Ok. Se sobrou, eu posso vir e esconder.
A medida que eu utilizo aqui para lateral, para o osso zigomático, é a ponta de orelha superior sentido ao canto da boca. 2 dedos antes de chegar no canto da boca, eu já deixo bem esfumadinho. Eu não gosto de deixar o contorno passar dessa linha aqui, ó. Porque senão, se ele vem muito para essa região aqui, a gente deprime o semblante da pessoa. Então eu gosto de fazer exatamente em cima do osso zigomático. Que a fisioterapeuta aqui manda muito, entendeu? O contorno de nariz é algo bem pessoal. Então é importante você perguntar para o seu cliente se ele deseja que seja feito ou não, principalmente se já for um nariz bem fininho, pois com um contorno ele vai dar a impressão, a ilusão de que é mais fino ainda. Eu gosto de aplicar também nessa região porque eu consigo dar um pouco mais de profundidade aqui para essa papadinha, mesmo que a pessoa não tenha. E fica mais carão, principalmente em fotos e vídeo. No caso, se a pessoa tivesse um rosto mais masculino, com essa parte bem exacerbada, aí eu iria contornar em cima dessa região, para poder disfarçar um pouquinho essa parte muito volumosa. A testa dela eu não vou fazer nada, porque já é bem pequenininho e não tem necessidade. Eu neutralizei a pele com o corretivo D4 da Kryolan e contornei com o corretivo Ébano da Catherine Hill. Chegou a hora da base. Onde não tem o contorno, eu vou aplicar um pouco de base para depois esfumar. Então, pessoal, não tem problema a intensidade que você fizer de contorno. Você pode colocar bastante produto, principalmente se for essa técnica utilizada, o contorno antes da base, porque depois nós vamos esfumar e nem vai aparecer que foi muito produto aplicado. Eu vou começar a espalhar a base. E eu gosto de fazer movimentos de batidinhas arrastandinho, e em alguns momentos também circulares. A quantidade de base, pessoal, é muito relativa. Eu costumo aplicar inicialmente 3 pumps da base e, se for necessário, eu aplico mais. Eu começo aplicando a base pela parte do colo e do pescoço. Eu vou subindo para o rosto. E eu prefiro iniciar do centro para as extremidades, porque eu consigo levar todo o excesso daí para as extremidades, escondendo, se for o caso. Na hora de esfumar, tomem cuidado para não transferir o corretivo da onde ele foi aplicado. Então reparem que eu esfumei a base, porém eu mantive o contorno aonde ele foi aplicado. É importante a sua mão ser bem firme, tanto na hora de aplicar o corretivo, quanto na hora de aplicar a base. Porque é assim que você vai fazer esse produto aderir na pele e evitar com que ele fique flutuando sobre a pele. Então a durabilidade e a fixação do produto também interfere muito nessa hora da aplicação. A combinação perfeita para essa pele foi feita com o Hyper Real líquido Rosé Gold e a base 2.0 Matte Master da MAC. Com a esponja úmida, eu vou selar com batidinhas as partes claras da pele. E com o pincel, eu venho para as maiores regiões de pescoço e colo
e também selo. Em seguida, eu vou selar os contornos escuros. Eu gosto de um pincel um pouco mais pontual e de um pó que não seja tão quente. Eu prefiro que ele fique mais na palheta do acinzentado. Na região do nariz eu uso um pincel um pouco menor e mais preciso. Sempre lembrando de cobrir a pontinha do nariz para não dar a impressão de que ele está caindo, porque senão ele fica essa região inteira clara, como se ele estivesse caindo. É muito importante essa levantadinha aqui, escurinho.